E aí pessoal, tudo bom com vocês? Então nessa semana eu tava pensando em um tema novo aí pra falar nesse quadro do Dentista Estuda. E me passou pela mente, né, falar do meu TCC, por que não, né? E como eu já disse em outros vídeos, né, as duas áreas do odonto que eu mais gosto são a endo e a cirurgia. E no meu TCC eu tentei mesclar as duas coisas. Por isso, meu trabalho teve o título de Indicações e Contraindicações do Retratamento Endodôntico. Se tu já teve algum contato com a endo, né, tu sabe que, apesar do tratamento de canal ter uma taxa de sucesso bem elevada, existem algumas coisas que podem dar errado, né, durante esse procedimento. Isso acontece por vários motivos, como por exemplo a presença de canais laterais, fratura de instrumentos e várias outras causas que a gente vai ver nesse vídeo aqui. E quando a gente se depara, né, com essas situações aí de falha no tratamento endodôntico, a gente vai ter uma nova infecção bacteriana que vai trazer recidiva da lesão. Em muitos casos é necessário que se faça uma nova abordagem endodôntica, né, um retratamento endodôntico para dar volta nessa situação. E as duas principais opções, né, que a gente tem para fazer esse retratamento endodôntico é o retratamento de canal não cirúrgico e a apsectomia. E se por alguma razão esses dois procedimentos não puderem ser feitos, como a gente vai ver mais pra frente no meu trabalho, a gente pode optar pela exodontia. E como a escolha entre retratamento não cirúrgico, apsectomia e exodontia é algo que envolve vários fatores, eu discuto no meu TCC, né, as indicações e contraindicações de cada uma dessas possibilidades, que vão ajudar o dentista a tomar a melhor decisão de tratamento em cada uma das situações e curar, né, de vez esse problema. Mas, antes de começar esse vídeo, eu queria pedir para você se inscrever no canal, assim eu consigo saber se o tipo de conteúdo que eu estou postando aqui faz sentido para você, e fica por dentro aí dos próximos vídeos que estão para vir aqui pro canal, né? E faz parte dessa comunidade aqui no YouTube que só fala de odontologia. Então seria muito legal ter você me acompanhando aqui também. Tendo alguma dúvida sobre essa aula, escreve um comentário ou me manda uma mensagem lá no Instagram que eu leio, respondo tudo. E caso tu queira acompanhar essa aula de uma maneira melhor, né, ou tu queira o material dessa aula para estudar depois, eu estou disponibilizando os slides para download. Então para baixar os slides, né, e o meu TCC em PDF, é só tu clicar no link da descrição. E o meu trabalho ele foi uma revisão de literatura, né, então eu vou começar pela parte da introdução, depois a gente vai para a revisão e por último, né, para a conclusão. E a introdução do meu trabalho começa falando de uma coisa que eu já falei para vocês aqui nesse vídeo. Então a endo tem taxas de sucesso muito boas, mas ela pode dar errada. E se a endo der errado, a gente tem três principais condutas em mãos, que vão ser o retratamento não cirúrgico, a apsectomia e a exodontia. Então o que é o retratamento endodôntico não cirúrgico? Nesse tipo de tratamento, a gente remove a obturação antiga, a gente faz uma nova desinfecção dos canais, a gente faz um novo repreparo, né, uma nova modelagem dos canais, para retirar qualquer resquício de bactéria, né, e de material obturador antigo que possa ter sobrado. Depois a gente vai fechar novamente esse canal com uma nova obturação. Já a apsectomia é um procedimento cirúrgico, ela também é conhecida como cirurgia periapical. E nessa cirurgia é feita uma abertura óssea, né, é feita uma janelinha óssea, um desgaste, para expor o ápice, né, e esse ápice do dente é seccionado. Em alguns casos é feita só a secção, mas em outros é feito também uma obturação retrógrada. E por último, né, gente, tem a exodontia, que tu sabe bem que é a extração do dente. Então aqui a gente tem uma tabela que mostra, né, as principais razões do tratamento de canal dar errado. Então, segundo essa tabela, são três razões: a infiltração apical, um erro operatório, né, uma iatrogenia, ou um erro na seleção do caso. Então a infiltração apical é responsável pelo maior número dos insucessos, tá? E geralmente quando a gente tem uma infiltração apical, como tu pode ver na tabela, isso acontece por causa de uma obturação incompleta ou um canal não obturado. Já nos casos de erro operatório, né, de iatrogenia, as principais coisas que podem acontecer são perfurações da raiz, extravasamento do material pelo ápice, né, e a fratura de um instrumento dentro do canal. Os erros, né, na seleção do caso geralmente são feitos em situações de reabsorção radicular externa, desenvolvimento de cisto, canal acessório e outras coisas aí que tu pode ver nessa tabela. Então essas são as principais razões, né, da gente ter ou insucesso no tratamento endodôntico.
Então, depois de discutir essas coisas de uma maneira mais superficial, o objetivo do meu trabalho foi fazer uma revisão de literatura, né, debatendo as vantagens, desvantagens, indicações, contraindicações e o que o dentista deve considerar ser feito, né, em caso de falha do primeiro tratamento endodôntico. Vamos agora, pessoal, para a revisão de literatura. E quando eu começo a revisão de literatura no meu TCC, eu começo a falar de definição de sucesso, definição de insucesso na terapia endodôntica, tá? Eu não vou trazer esses conceitos para cá porque é um resumo, né? E eu realmente já quero ir para o centro, né, desse trabalho. Então, para a nova opção de tratamento escolhida, né, para ela ter um bom prognóstico, a gente deve fazer um bom diagnóstico com uma investigação cuidadosa, né, dos sinais, dos sintomas, e depois a gente deve fazer um plano de tratamento detalhado. Sem isso, é bem provável que a nova abordagem, independente de qual for que tu escolher, o retratamento, a apsectomia ou a exodontia, tudo isso tem que ser planejado. E aqui a gente tem meio que um diagrama, tá, de quais caminhos que o dentista pode tomar. Então é um resumo de basicamente tudo que eu falei agora, né? A gente tem 3 opções: o retratamento, a cirurgia parodôntica ou a exodontia. E como a gente vai conversar mais pra frente, né, essa opção da exodontia, ela deve ser reabilitada com implante ou prótese. Mas então, pessoal, agora a gente vai ver as vantagens, desvantagens, indicações e contraindicações de cada um desses tratamentos, né, caso a gente se depare aí na falha do tratamento endodôntico inicial. Então vou começar falando aí do retratamento endodôntico não cirúrgico. Então uma das coisas mais importantes que tu tem que ter em mente, tá, sobre o retratamento endodôntico é que ele deve ser sempre a primeira opção a ser considerada. Isso acontece porque essa abordagem, né, do retratamento ela é menos invasiva e evita que o paciente passe por uma cirurgia. E nesse retratamento, né, como a gente já viu, a obturação é removida para que a gente possa fazer um novo tratamento de canal. E esse novo tratamento ele é focado em identificar e resolver, né, o que foi feito de errado ou esquecido na primeira endodontia. E as principais vantagens do retratamento endodôntico convencional é que ele é muito bom em manter o dente em função na boca. Então o dente ainda fica com uma utilidade ótima, né? Ele exerce ali a função dele no sistema estomatognático, sem prejuízo, né, para a saúde do paciente e sem colocar ele também aí diante de um procedimento cirúrgico. Mas as principais desvantagens do retratamento endodôntico é que os procedimentos de desinfecção, né, podem não atingir as bactérias que ficam em lugares como istmos, ramificações, deltas, túbulos dentinários, canais laterais. E além disso, se a obturação do retratamento não fornecer uma vedação completa, a gente ainda pode ter a infiltração de fluidos. E esses fluidos podem servir de substrato para o crescimento bacteriano. E daí, né, a gente vai ter a continuidade do processo inflamatório e infeccioso. E o retratamento ele vai ser indicado naqueles casos de lesões com causas identificáveis. Então, esse tipo de manejo, né, ele vai ser usado naquelas situações onde a gente sabe, né, o porquê que não ocorreu cura da lesão periapical. O que acontece principalmente em casos de selamento coronário, né, ineficiente e obturação que não promove um vedamento completo ali dos canais e permitem, né, um novo crescimento bacteriano. O retratamento também pode ser usado em caso de perfurações pequenas, tá, pessoal? Mas essas perfurações, elas devem ser reparadas antes da gente fazer o retratamento. E muito importante também, o retratamento endodôntico não cirúrgico, ele só pode ser feito em casos onde a gente não tem obstruções no interior dos canais. Porque se a gente não tiver o acesso aos canais, se a gente não conseguir acessar os canais, não tem como a gente retirar a obturação, não tem como a gente modelar, fazer a desinfecção e fazer uma obturação ali que vai agir da maneira correta, né? Então o retratamento endodôntico ele vai ser contraindicado em caso de impossibilidade de acesso aos condutos, em caso de restaurações extensas, porque a gente remove essas restaurações e depois a gente não consegue mais fazer elas da maneira correta, então às vezes fica uma restauração ali com selamento indevido e fica retornando a infecção, né? Também não vai ser possível fazer o retratamento em caso de pino intracanal, porque em muitas situações, os pinos não podem ser removidos por causa do risco de fratura que isso tem
para a raiz. Então a questão é custo-benefício da remoção do pino intracanal e da realização do retratamento tem que ser avaliada com muito cuidado, mas geralmente nesses casos a gente opta por uma outra abordagem. E também, né, o retratamento não pode ser feito em casos de obstáculos dentro do canal, como por exemplo instrumentos fraturados, né, lima e broca, calcificações também que podem estar ali dentro dos condutos. Tudo isso contraindica o retratamento de canal. Bom, pessoal, nesse slide aqui, então, a gente tem 4 imagens, tá? A primeira imagem, né, a imagem A, serve para retratar, né, como que estava a infecção antes do tratamento. Tu pode ver que a gente tem um dente que tem uma coroa, né, adaptada com pino intracanal. E entre a obturação no canal e o pino, tu pode ver que a gente tem espaços ali, tá? Isso não é indicado exatamente pela possibilidade, né, de causar uma infecção no dente, né, qualquer espaço livre que possa ter ali no interior dos canais. Isso é um espaço onde a gente pode ter a proliferação bacteriana. E na foto B a gente pode ver que esse dentista ele removeu a coroa do dente, né? Provavelmente ele avaliou clinicamente ali, viu que não era uma coroa difícil de remover, se bobear ela já meio que estava querendo sair, né? Já estava meio frouxa, então ele conseguiu fazer ali a remoção sem maiores dificuldades e ele optou por fazer um retratamento endodôntico. Então o retratamento endodôntico ficou pronto, como tu pode ver na foto C, né? E depois de 4 anos foi feita a radiografia da foto D, que tu pode ver ali que a gente teve, né, o sucesso, né, a cura daquela condição. Aqui a gente tem outra situação, tá, pessoal? É uma situação um pouco mais complicada. Tu pode ver que esse dente tem uma coroa bem grande, tá? Uma coroa gigante. E ela tá adaptada, né, na distal com um pino intracanal. Então, como que o dentista vai remover uma coroa dessa, né? Vai conseguir tirar ela sem fraturar o dente, e depois ele ainda vai ter que adaptar ela de novo ou fazer uma coroa nova, né? Então, isso aí já se torna algo aí muito mais complexo. Mas mesmo sendo uma coroa bem grande, bem extensa, eu gostei bastante do que esse dentista fez. Então ele tirou as radiografias, viu que a infecção estava principalmente na raiz mesial, e ele fez o acesso, né, na coroa ali do dente, pela mesial, e conseguiu fazer o retratamento endodôntico só por esse acesso aí que ele fez na coroa. Então ele não precisou remover toda essa coroa para fazer o retratamento, que foi a opção de manejo que ele escolheu, né? Mesmo com a pessoa tendo um pino intracanal ali nesse dente. E nessas 4 fotos aqui, a gente tem 4 situações onde o retratamento está totalmente contraindicado, tá, pessoal? São situações onde a gente tem obstáculos no interior dos canais. E esses obstáculos, eles impossibilitam, né, que a gente tenha um acesso bom aos condutos. Por exemplo, ali na foto D, até é meio difícil de enxergar, mas a gente tem um instrumento fraturado ali na raiz mesial, tá? Na foto C, a gente também tem pino intracanal, então são situações bem complicadas da gente manejar aí, que contraindicam o retratamento. Mas então, pessoal, agora que a gente viu essa primeira parte aqui desse vídeo, né, as vantagens e desvantagens do retratamento, a gente vai falar um pouquinho aí sobre cirurgia parodôntica. Então a bisektomia, como a gente já viu, é um procedimento cirúrgico, por isso ele é um procedimento mais invasivo, e em razão disso, ele deve ser considerado depois, né, do retratamento endodôntico. Então vamos supor que a gente analisou todas as possibilidades ali de fazer o retratamento e não vai ser possível fazer o retratamento por alguma razão. Daí sim, depois disso, a gente pode considerar, e a gente deve considerar, né, a bisektomia. E as principais vantagens da bisektomia, que a gente consegue remover micro-organismos de lugares inacessíveis, né, pelo tratamento de canal convencional. Então a gente secciona o ápice, né, e a gente consegue remover as bactérias de deltas apicais e outros lugares, né, que esses micro-organismos possam estar alojados. Por isso a bisektomia, né, às vezes é indicada em casos onde a gente meio que não sabe a causa da reinfecção do canal. Então a gente olhou para aquele primeiro tratamento de canal, a gente viu que ele está com uma obturação boa, a gente viu que a restauração, o selamento coronário desse dente foi feito de uma forma legal, mas mesmo assim a gente tem uma reinfecção. E essa reinfecção provavelmente vai acontecer, né, por causa de bactérias alojadas em canais laterais, em canais acessórios, né, e até nos delta apicais, como a gente já viu, eu acabei de falar, né. E quando isso acontece, é difícil da gente conseguir diagnosticar clinicamente isso. E então, quando a gente meio que não consegue observar qual a razão dessa reinfecção, a gente pode considerar a apsectomia.
E além disso, a apsectomia é uma opção menos custosa. A cirurgia é mais barata do que o retratamento de canal, tá? Que exige mais do que uma consulta às vezes. E no retratamento a gente ainda precisa de uma restauração, precisa de uma prótese, de uma coroa. Então isso acaba sendo mais caro aí pro paciente. E claro, né, as principais desvantagens da apsectomia é que ela é um procedimento cirúrgico invasivo. Isso faz com que muitos pacientes não queiram realizar esse tipo de procedimento simplesmente porque eles vão ter que se submeter às cirurgias. E sem falar que tem pacientes aí que têm problemas de saúde, problemas da coagulação, diabetes, tudo mais. E isso também vai impossibilitar esse procedimento. E entre as indicações da apsectomia, claro, a gente vai ter os canais obstruídos ou inacessíveis, então a gente não vai conseguir acessar os canais, né, através da abertura coronária. Por isso também é feito a abertura da janela óssea e a secção do ápice. Mas a apsectomia ela também vai ser indicada em infecções extrarradiculares, em extrusão de materiais no ápice, perfurações radiculares maiores, né, aquelas que a gente não consegue reparar e fazer o retratamento, em casos de próteses ou pinos também que impossibilitam acesso, casos de instrumentos fraturados, obturação ineficiente e também o dens em dente. Dens em dente, como a gente já viu em outros vídeos, vai ser a proliferação de esmalte, vai ser a criação de esmalte dentro da câmara dental de um dente, o que muitas vezes também acaba impossibilitando o retratamento endodôntico, e isso acaba sendo uma indicação da apsectomia. Já as contraindicações da apsectomia envolvem a impossibilidade de acesso ao ápice, um suporte periodontal inadequado, não adianta eu fazer esse procedimento em um dente que vai ser perdido daqui a pouco, também não adianta eu fazer esse procedimento em um dente que não tem função em boca, e o paciente ele tem que cooperar, né, com esse procedimento, ele tem que entender o porquê que esse procedimento está sendo feito. Então, claro, a apsectomia não deve ser feita em um paciente não cooperativo, que ele não está feliz com a possibilidade de ser feita, né, uma cirurgia na boca dele. E a condição sistêmica comprometida também contraindica o procedimento. Aqui nesse quadro a gente tem as principais contraindicações da apsectomia, então tu pode pausar o vídeo para ler melhor, tá? Mas a gente pode ter contraindicações locais ou gerais. Entre as contraindicações locais, né, a gente vai ter quando o tratamento ou retratamento de canal for a forma mais conveniente e segura para a cura da lesão, quando a gente tiver problemas periodontais severos, quando a gente tiver uma oclusão traumática, quando a gente tiver raízes muito curtas, né, que já sofreram, já passaram por outras apsectomias. Então, essas são as principais contraindicações locais. E as contraindicações gerais envolvem, né, problemas de saúde, aí, como diabetes, alterações sanguíneas, hipertensão, pessoas que infartaram recentemente e outras coisas, como tu pode ver aí na imagem. Aqui a gente tem a imagem de um dente, né, que tem pinos no interior do canal. É um dente multirradiculado, tá? Um pré-molar. E tu pode ver que o dentista ele optou por não remover essa coroa, por não remover os pinos. Então, o que ele fez foi abrir uma janela óssea e seccionar o dente. Só que nesse caso aí, ele optou por não fazer uma obturação retrógrada, né? Então, nesse caso aqui, ele preferiu fazer só a retirada do ápice. Esse caso aqui eu achei bem interessante, tá? Porque como tu pode ver na imagem, a gente tem material obturador que está extrusionado. E daí, claro, né, eu não vou me arriscar a remover um pino intracanal desse tamanho. E o dentista, né, que fez o tratamento pensou a mesma coisa. E ele resolveu também só seccionar o ápice desse dente. Bom, pessoal, além do retratamento de canal, da apsectomia, a gente também deve considerar a possibilidade de ser feita uma exodontia. Mas essa exodontia, ela deve ser a última opção a ser considerada. E isso, claro, né, deve ser repassado para o paciente. Então tu tem que conversar sobre as possibilidades de tratamento com o paciente. Fala aqui tudo o que eu te falei nesse vídeo, das indicações, das contraindicações de cada uma das opções, né, que a gente vai ter. Porque tem paciente que já chega no consultório, né, eu sei disso, eu passei por isso. Tem paciente que chega no consultório, ele não quer fazer tratamento de canal. Se o tratamento de canal der errado, ele não quer fazer retratamento. Ele só quer extrair o dente porque ele acha que essa opção é mais barata. Extraindo o dente, né, ele vai resolver o problema do mesmo jeito que ele estaria resolvendo se fosse fazer um tratamento de canal. Então, por isso, muitos pacientes às vezes nem ouvem, né, o que a gente quer mostrar para eles, nem ouvem as outras possibilidades, mas tem que ser passado pro paciente de que a exodontia, em caso de falha do primeiro tratamento de canal, é a última opção que a gente tem. E a exodontia ela deve ser seguida de reabilitação com prótese ou implantes, tá, pessoal?
E a exodontia ela é a última opção a ser considerada, porque mesmo que a gente extraia o dente e a gente coloca o implante, que o implante geralmente é a opção ouro, né, padrão ouro, em caso de exodontia, mesmo que a gente faça isso, o implante ele ainda tem mais chances de causar complicações do que o retratamento de canal ou do que a apsectomia. Porque em caso de colocação de implante, né, ocorrem mudanças ali no ligamento periodontal e fica mais fácil, né, da gente ter o desenvolvimento de uma periimplantite. E a periimplantite, né, ela causa a perda dos tecidos de suporte que estão em torno do implante. E antes da gente optar, né, antes da gente considerar uma exodontia, a gente tem que analisar principalmente esses 4 fatores, que vão ser a estrutura dental remanescente. Então, se não tiver como a gente colocar uma prótese nesse dente, se não tiver como a gente reabilitar esse dente, ele pode ser indicado para exodontia. Um dente com uma sustentação periodontal ruim também pode ser indicado para exodontia, porque a gente não vai querer fazer retratamento e nem apsectomia em um dente com uma sustentação periodontal deficiente. Há a possibilidade de restauração com pino intracanal, meio que também se liga ali com a estrutura dental remanescente, né? Então, se a gente não conseguir reabilitar esse dente, ele também pode ser extraído. E a função desse dente na boca. Se esse dente, né, se esse elemento não tiver mais função em boca, ele também pode ser extraído. Mas caso o dentista opte por uma exodontia, né, o paciente chega no consultório, ele quer porque quer uma exodontia, nesses casos a gente tem que falar para ele, né, que a exodontia traz alguns prejuízos. A exodontia, como tu pode ver na foto desse slide, né, ela causa uma perda do nível ósseo, localizada ali, né, na região onde o dente foi extraído. A gente tem a extrusão do dente adjacente, né, do dente que ocluía, né, nesse dente que foi extraído. A gente vai ter uma mesialização dos elementos posteriores. Tu também pode ver um pouquinho disso acontecendo nessa foto desse slide aqui. E a gente também pode ter alterações estéticas, fonéticas e, consequentemente, psicológicas. Principalmente se não for feita uma reabilitação com implantes e próteses. Mas então, pessoal, por hoje era isso, tá? Se tu gostou do conteúdo, quer me apoiar, se inscreve no canal. Assim também fica por dentro dos próximos vídeos que estão para vir por aqui. E se tu tiver alguma dúvida, deixa nos comentários desse vídeo aqui. Me envia no Instagram, eu leio e respondo todas. E claro, né, não esquece de baixar o material complementar, os slides dessa aula aqui, que com certeza isso aí vai estar te ajudando nos teus estudos. Então por hoje era isso, tá? Muito obrigado e até a próxima.